Bom, nenhum de nós devemos discutir. Eu creio que não tem coisa melhor do que estar em um lugar onde a gente ama. Não tem coisa melhor do que estar descansado numa fé que a gente está seguro. E não há nada melhor do que ter a luz do dia, ver o que Deus está fazendo hoje. Não é apenas o que Deus fez, porque o que Deus fez você tem história desde o Gênesis. Mas o que Deus está fazendo, você tem que ter olhos para ver o que está acontecendo hoje, para você ser agradecido a Deus. Não há nenhum de nós melhor que o outro. Não há nenhum grande em nosso meio. E nem no meio dos ministros, não há nenhum grande. Todos nós somos pequenos, grande é o Espírito Santo. Agora o Espírito Santo, ele está pronto para usar sempre alguém. E que possamos, cada um de nós, estar dedicando esta nossa vida ao Senhor e deixá-lo usar a nossa vida, para que o nome dele seja glorificado. Então eu estou aqui para mais uma vez afirmar, não discutimos. Eu não discuto na igreja, eu não discuto na internet, eu não perco tempo em discutir, porque eu sei que Deus também não discute. E se eu sou filho de Deus, eu não vou discutir, eu vou crer. Cada vez que você encontra na Bíblia uma pessoa, ela creu. Aqueles que discutiram, é os que ficaram fora. Você tem os 70, que eles tiveram suas opiniões diferentes das de Jesus. Você tem Judas, que ele tinha uma opinião contrária à de Jesus. Mas você tem um Pedro que creu no que Jesus falou. Você tem uma Maria Madalena que creu no que Jesus falou. Você tem uma samaritana que ela creu no que Jesus falou. E além de crer, ela teve algo maior, a visão. Ela diz, vejo, eu não apenas creio, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas você tem algo mais ainda da palavra, que é o privilégio de ver, certo? E assim como a samaritana viu, nós também estamos vendo. Agora, a samaritana viu Jesus. Os do dia do irmão Brana viu o irmão Brana. Os de hoje vê a esposa. Agora, você tem que saber, no meio de tantas que se diz esposa ou noiva, tem uma só que é verdadeira, certo? No meio de tantos profetas que houve no século XX, tinha um verdadeiro, um que o próprio Deus testificou dele, falou a respeito dele. Ainda que o povo não tinha muito a falar, principalmente os ministros, não tinha muito a falar, mas Deus falou, eu enviei um homem para vocês. Agora é Deus quem faz isso. Ele enviou, ele ungiu, ele deu a este homem tudo o que nós temos hoje. Aquela sabedoria de alcançar a luz da palavra que nem Pedro, nem Paulo, nem Tiago, nos seus dias puderam ter. Porque não era para o seu dia. Você só tem o que Deus tem preparado para o seu dia. Então eu estou agradecido a Deus pelo que Ele está fazendo hoje. Você sabe que o que Ele fez no ano 2000 foi grande, mas o que Ele está fazendo hoje é maior. Hoje a gente tem mais segurança. Lá no ano 2000, a gente estava começando com a HM.
estava começando, vislumbrando a pessoa do Filho do Homem. Mas hoje não, hoje nós já sabemos que estas coisas foram acontecidas. Tudo isso Deus já cumpriu na sua palavra. Eu quero estar aqui como a samaritana. Não somos melhor que ela. Você pode pensar, eu sou melhor moralmente, não vai adiantar. Não é moralmente que Deus te salva. Deus te salva por revelação. Você tem que ser revelado como a samaritana foi revelada. E não é porque eu não prostituí, não adulterei como a samaritana que sou melhor que ela. Eu sei o que ela fez, foi no seu dia. E ela ouviu a mensagem de alguém que era Deus no seu dia, que era profeta no seu dia, e ela diz, vejo que és profeta. Amém? Então ela não discutiu, ela não ficou entre os homens, as igrejas daquele dia, para discutir. A sorte dela é que ela foi naquela fonte a hora que Jesus estava lá. Você precisa de encontrar a fonte que Jesus está. E quando você encontrar aquela fonte onde Jesus está, você tem que reconhecer quem é Ele, o que Ele está fazendo ali. Então foi o que ela fez. Chegou naquela fonte e ela pôde encontrar um homem diferente dos outros. E que pela fisionomia dele, ele parecia judeu, mas ele não era judeu, ele era Deus. Ele era Emanuel, ele era Deus conosco. Amém? Então, com aquilo que ele estava trazendo para aquele dia, precisava de alguém que visse. Mas não tinha gente grande, gente boa, gente moralista para ver. O Anás, o Caifás, eles eram homens que não tinham erro na vida, mas não viram. Nós temos aí muita gente que os seus lares são abençoados, os filhos estão tudo na igreja, mas eles não vêem nada. Eles não vêem batismo em nome de Jesus Cristo, eles não vêem que o Cordeiro saiu do trono, eles não vêem que Deus tem novo nome, eles não vêem o novo nome de Deus no dia, e são pessoas boas, pessoas de moral, que suas famílias estão todas na igreja, a maioria assim, porque a igreja facilitou para a juventude com esta música pervertida, e eles entram e cantam e regalam a alma deles nesta música que Deus não ama. É um tipo de música que nem os animais gostam, certo? Nem os animais. A vaca não produz o leite. Se você tocar essa música perante o curral, a galinha não põe ovos. Se você tiver esse ritmo, talvez tem uns que não sabem, mas se você tiver esse ritmo, que tem até nos hinos de hoje, nem a galinha produz também. E você pensa que a igreja vai produzir? Ela não produz. A igreja verdadeira, se misturar esta igreja verdadeira, misturar com coisas falsas, Deus não pode produzir filhos através dela. Você é uma igreja na qual está ouvindo bons cânticos, a boa palavra do dia. Ser grato a Deus, que aquilo que a gente escuta aqui, você não escuta em lugar nenhum. E não é porque nós somos estudados, formados, não, é porque é a mensagem do dia. É aquilo que o próprio Deus falou para o irmão Brana, que o irmão Brana pensava que era até a morte dele. E Deus disse para ele, não é a sua morte.
uma outra fase do seu ministério. E esta fase era exatamente a terceira etapa. E aquela fase estava começando ali no 7º selo, nos 7 selos revelados, estava começando ali, e o irmão Branham não podia nem dizer que era aquilo naquele dia. Teve que esperar tempo, meses, anos, para ele poder dizer o que era a terceira puxada. Mas no dia ele não podia, porque no dia estava cumprindo. No dia ele não podia dizer o 7º selo, porque naquele dia estava cumprindo o 7º selo. Naquele dia ele não podia dizer, é a vinda do Senhor. Ele não podia dizer no 7º selo, porque aquilo era que estava acontecendo naquele dia. E não podia ninguém ficar sabendo. Isso foi o que Jesus disse, aquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Amém? Tem segredo que o Espírito guarda para si. E o Espírito está manifestado num corpo, mas ele reserva o segredo daquele corpo e não diz para ele falar. Proíbe ele falar. Deus reserva aquilo para quando precisar falar. O irmão Branham chega a dizer no 7º selo que ele tinha que falar só depois que terminasse o culto. Porque na hora em que está pregando, não podia falar. Aí na segunda-feira ele veio e falou algo mais do 7º selo, e depois aquilo tinha que agregar-se ao 7º selo. E era uma luz maior que tinha. Mas depois, nas outras mensagens, melhorou mais ainda. Mais luz. É Deus dando mais luz para nós. Através do seu profeta. Amém? Mas quem viveu perto do irmão Branham, não viu. Quem viveu perto de Jesus, não viu. Você pode ver que aqueles 3 discípulos que mais andava com Jesus, comia com Jesus, dormia com Jesus, mas na hora de orar, eles estavam dormindo e Jesus estava orando. Entende? Eles eram diferentes, até aqueles que andavam com Jesus. Na hora que Jesus estava orando, eles estavam dormindo. E Jesus diz, vocês não oram comigo em nenhum momento. Jesus sabia o que ele ia passar. O desespero que tomou o coração de Cristo. Ele sabia o que ele ia passar, o Calvário, aquela cruz, que ele ia enfrentar. Então, ele chegou a sentir isto antes daquilo acontecer. Mas os seus discípulos não perceberam aquilo. Tem muita gente que anda com a mensagem hoje e não percebe a mensagem. Eles estão com a mensagem na mão, como eles estão com a mensagem do profeta, e eles não têm revelação suficiente para ver que a era terminou, que o Cordeiro saiu do trono, que Deus tem novo nome, que já houve outra manifestação, que o cumprimento de São João 14:12 já aconteceu. Aquele que crê em mim fará as obras que faço. Você não espera que vai vir um homem que vai fazer obras maiores que Jesus, porque não haverá. Jesus falou no seu dia, e isso já cumpriu. Eu não estou esperando isso cumprir. Não estou tendo um ministério para poder iludir as pessoas e dizer, meus irmãos, qualquer dia a coisa vai melhorar. Vocês vão chegar aqui e vão receber a libertação da forma mais simples. Não, você tem que crer. Você vem aqui e crê. E é abençoado, é curado, tem solução do seu problema. É só você crer. Mas não adianta ficar esperando algo grande. O que estamos esperando é a ressurreição. Encontrar aqueles que partiram perto de nós. Será que conseguimos
conseguimos vê-los, porque eles vão aparecer a nós. Jesus apareceu aos discípulos depois da ressurreição, e isso vai acontecer aqui outra vez, que os nossos amados estarão diante de nós também, e nós devemos vê-los. Nem todo mundo vai ver. Você sabe que naqueles dias eram os discípulos que viram o Senhor. Era trancafiado numa sala, o Senhor aparecia ali. Era na beira do rio, o Senhor estava aparecendo para aqueles discípulos. Então, você tem que saber que nós estamos aqui nos preparando para algo que a qualquer tempo, não sei quando, a qualquer tempo, nós podemos ver aqueles que partiram. Já pensou você ver o profeta? E a ressurreição já deu. E o rapto ainda não. E a gente sabe que parcialmente a ressurreição já deu. Porque nós já tivemos o primeiro pagamento. Foi o que foi feito no tempo do irmão Brana, quando ele estava naquela montanha, e que aquela montanha explodiu, pedras por todo lado. Irmão Brana estava ali. E você sabe, naquele tempo, um grande terremoto aconteceu. Tem gente que fica esperando terremotos acontecer para bênçãos. Já aconteceu, você precisa de crer que isso já aconteceu lá. Já deu tantas bênçãos, as pedras eram de 3 pontas, que elas foram arrebentadas daquela montanha naquele tempo, mas precisa de gente para crer nisto. Crer que isto é verdade, crer que Deus já fez esta obra. Só está faltando, sabe o quê? Os irmãos que partiram aparecer, porque a última trombeta, diz a Bíblia, soará. Aí eu tenho que falar para você, a última trombeta soou. Nós não temos última trombeta aqui, nós temos última trombeta lá nos Estados Unidos. A última trombeta, a sua pregação, a sua mensagem, não tem outra trombeta depois da de William Branham. É aquela trombeta, último anjo, última trombeta, último selo. Ele diz que isto aconteceria, a última trombeta soaria exatamente na abertura do último selo. E aquilo aconteceu no tempo do irmão Branham. Só que é uma coisa, aquilo acontece e leva tempo, porque os mortos em Cristo já têm a segurança da ressurreição. Quando você morre, você já vai para a sepultura seguro de que vai ressuscitar. Entende? Você vai ressuscitar. Não sabe quando, mas nós hoje já temos uma promessa cumprida, que a última trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, este que é o problema, depois nós os vivos seremos transformados. O que está faltando é isso, porque os mortos vão aparecer, mas eles já foram ressuscitados. Eles vão aparecer nos dias de Jesus, eles ressuscitaram, mas apareceram depois que Jesus saiu da sepultura. Porque Jesus era a trombeta daquele dia. E aqui o William Branham foi a última trombeta. Por isso a ressurreição começa do 7 para o 1. É daqui para lá. Nós estamos tomando uma ressurreição que vem do 7º. Nós pertencemos ao período do 7º anjo, do 7º mensageiro. Nós não pertencemos ao 8º, não existe o 8º. O 8º é o primeiro outra vez. Então, não existe o 8º mensageiro hoje. É o 7º mensageiro que já tocou a sua trombeta. Você precisa apenas ver a coisa cumprindo. Ao tempo vai cumprindo. Então isso chegou até os nossos dias. Olha,
Até o ano 2000 eu preguei com toda unção, veementemente. Eu preguei e gritei, pulei, mas não sabia nada disso. Não era tempo, não era tempo. Mas dali para cá, aí Deus abriu estas coisas. E onde elas estavam? Dentro da mensagem que eu ouvi e li 30 anos. Estava lá dentro, mas eu não via. O batismo estava lá dentro da Bíblia e nós não vimos, até que apareceu um profeta, restaurou para nós o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, aí ficamos sabendo disto. E eu não discuto, eu creio. Você pega gente batizada falando Pai, Filho e Espírito Santo, elas vão discutir com você. Porque elas não têm a luz de Atos. Quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. Eles não têm essa luz, eles vão discutir. Eles vão dizer que Pedro errou. E eles teriam que saber que no dia que Pedro estava pregando, não era dia de Pedro, era dia do Espírito Santo. Ali todo mundo sabe, os próprios crentes sabem que era dia de Pentecostes. Pentecostes, cumprindo 50 dias após a ressurreição, olha Cristo de volta na igreja, operando na igreja, falando em línguas que eram conhecidas por todos eles ali. Línguas conhecidas, eles falam aí numa língua estranha, mas no dia que o Espírito Santo desceu ali no Pentecostes, falaram numa língua conhecida. Eu creio na língua desconhecida também. Eu creio na língua estranha que precisa de uma interpretação. Mas naquele dia do Pentecoste, Deus falou na língua do povo que estava ouvindo. Porque está escrito, eles admiraram, eles não são esses galileus, mas eles falam na nossa própria língua materna. Deus estava dando uma mensagem na língua deles. No tempo do irmão Brana, Deus deu uma mensagem na língua deles. Aqui no Brasil, Deus está dando uma mensagem na nossa língua. A gente tem que ver isso e crer. Deus está fazendo esta obra, e não é porque somos alguma coisa, somos um povinho insignificante. Se Deus tira esse povo da terra, isso daqui não serve nada para eles. Eles não vão perder nada, porque não pertencemos a eles, não pertencemos às suas igrejas, não pertencemos às suas denominações. Nós temos visto o que Deus está fazendo hoje. Amém. E não discute. Eu quero ler isso aqui rápido, porque suficiente. Ele diz assim: os incrédulos não podem crer nisto. Você já pensou pregar uma coisa e saber, os incrédulos não podem crer nisto. Por que você não passa a ser um crente? Oh, mas eu sou crente da igreja fulana, beltrana, ciclana. Não, eu quero que você seja um crente da Bíblia. Um crente da palavra, que quando você ouve a palavra, você não tem incredulidade no seu coração, mas a palavra está operando veementemente na sua vida. Os incrédulos não podem crer nisto, mas os crentes podem crer. E daqui não é para incrédulos, isto é para crente crer. Deus já tem feito a sua obra, nós apenas estamos crendo. Os incrédulos não podem crer nisto. Então agora, se qualquer pessoa deseja discutir a respeito da semente, da serpente e coisas, e você tenta lhes mostrar, e elas não dão ouvido àquilo, simplesmente vão embora. Oh, e quando ele chegou, me perdoe, deixe-as para lá. Elas vão embora.
Elas ouvem sobre a semente da serpente, elas não entendem. Elas não estão entendendo nem sobre o batismo em nome de Jesus Cristo. Aí os crentes da mensagem não estão nem entendendo que o Cordeiro saiu do trono, que a era terminou. E irmão Branham diz que o Cordeiro saiu do trono, a era terminar, para poder revelar o selo. Nós temos todos os selos revelados, já faz mais de 40 anos. O selo está aí revelado, 50 anos que o selo está revelado, e as pessoas não percebem. Até já é 60, né? 60 anos, e as pessoas não percebem. E já aconteceu, porque são incrédulos. Eles carregam a Bíblia, mas são incrédulos. Carregam a mensagem do irmão Branham, mas são incrédulos. Gostam de apertar o play, mas são incrédulos. Incrédulos no que Deus diz que faria, e já fez. E eles não podem ver. E hoje nós estamos aqui, não para dizer o mistério que estamos revelando, não, para poder ler aqui o que já foi revelado nos dias da voz do sétimo anjo. Amém. Amém. Deixe-as de lado, não discuta com as pessoas. Deixe-as de lado, elas não crêem, deixe-as de lado. As pessoas, elas fazem sempre isto. Elas têm um tipo de mensagem que quer que você crê, você não crê. O que eles tinham que fazer? Deixar vocês também. Entende? Quando nós pregamos algo e a pessoa não crê, não vai discutir com ela, deixa ela. Deixa ela crer da maneira que ela quer, deixa ela crer que tem 2 deuses, deixa ela crer. Mas você já tem a revelação. Deixa ela ficar apenas segura no nome de Jesus. Deixe, não discuta. Porque eles não sabem da manifestação de Deus, de 2000 anos depois que Jesus veio na terra. Jesus veio, avisou, vai ter um que vai vir, esse crê em mim, ele vai fazer mais do que eu faço. Isso já aconteceu. Eu estou falando daquilo que aconteceu há 60 anos atrás. E eles não crêem hoje. Eles não estão crendo, porque são incrédulos. Carregam a mensagem, mas são incrédulos. Eu não quero continuar carregando a mensagem e sendo incrédulo ao acontecimento do tempo presente. O que Deus já fez agora para todos nós foi dar a luz desta palavra. E eu posso dizer como a samaritana, eu vejo. Eu não discuto, eu vejo. A noiva tem o assim, diz o Senhor, diz o irmão Branham, Pérgamo 56. Ele diz que ela tem, e não era ele, não. Ele diz a noiva tem o assim, diz o Senhor. É porque era um ministério que usaria Deus outra vez, uma manifestação de sua palavra para ajudar as nossas mentes, o nosso coração, para podermos olhar para trás e ver, oh, que maravilha foi quando Deus usou William Branham para poder deixar esses livros escritos para nós, que ele ouviu a voz de Deus dizendo, armazena alimento, e ele então começou a gravar e guardar as fitas, e hoje nós temos alimento. Estamos comendo já há mais de 50, 60 anos. Estamos comendo o alimento que foi guardado naquele tempo. Meus irmãos, mas e a virtude desse alimento? Não terminou. O maná que caía lá no deserto, criava bicho. Se você recolhesse em casa e passasse mais do que aquele dia, criava bicho. Mas tinha um que era guardado lá no 3º compartimento, véu adentro, e aquele não bichava. Isso é que é a mensagem de William Branham. Essa mensagem foi guardada na 3ª puxada. E por ser a 3ª puxada, então você não tem contaminação ali. Porque Deus diz para ele, não diga a ninguém. Quando você diz a alguém, começa uma bicharada
aparecer. Bichos na mensagem começam a aparecer. Por quê? É porque eles não conseguem ver o que Deus está fazendo hoje. Mas você está vendo? Olha, essa mensagem está guardada, ficou guardada nos Estados Unidos, ficou guardada dentro do meu coração sem eu saber. Ela ficou guardada no seu coração, esta mensagem, desde quando o irmão Brana pregou. E eu venho aí participando de mensagens, de cultos, de encontros, e nunca ninguém pôde ter uma luz desta palavra. E Deus já tinha dado tudo e estava dentro daqueles que hoje crê. Não vai entrar, já estava aí dentro. Quando você ouve a palavra, aquilo aparece. Aquilo germina, porque a palavra é Deus. Deus não discute, nem tampouco os seus filhos. Então não venha discutir se o irmão Brana é a noiva. Não, ele é o profeta da noiva. William Brana é o 7º anjo, ele mesmo pregou na festa das trombetas, chamando a noiva. Mas eles não conseguem ver que tem um ministério que chama noiva, e esta noiva está dentro da mensagem que ele está chamando. A mensagem que ele estava pregando, a noiva estava ali dentro. Por isso, você sabe que você também é São João 14:12. Você sabe que a costela de Adão era Adão? Mas aquele chamava Eva, mas era Adão. Deus operando naquele tempo. Você sabe que a costela de Jesus, que foi furado com uma lança, era Jesus. Mas ela estava escondida em 3 ingredientes: água, sangue e vida. Nós aqui estávamos escondidos. Primeira, segunda, terceira puxada. Eu vejo. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de te adorar, de te servir, de crer na sua palavra, naquilo que o Senhor já deu para nós há muitos anos. Obrigado por esse povo, por cada eleito em cada lugar. Obrigado por esta revelação que o Senhor deu ao profeta. E esta revelação chegou ao nosso conhecimento. Hoje podemos dizer, eu vejo que o 7º selo é Brana, eu vejo que o 7º anjo é Brana, porque é Cristo estava nele. Eu vejo que o 7º trovão é Brana. Ó Pai, eu vejo que esta palavra, Apocalipse 10, de 1 a 7, foi cumprida totalmente na vida de William Branham. E o demais era o que foi cumprido enquanto ele pregava, para que isto pudesse manifestar. Mais tarde, ele pregou a 3ª puxada, mas o Senhor não deixou ninguém saber até o ano 2000. Alguns que souberam interpretaram errado, interpretaram como sendo a pirâmide, que os 7 trovões era a pirâmide, e estava errado, Senhor. Mas quando o Senhor vem e mostra esta realidade, que nós podemos ver o que é a 3ª puxada, é a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Graças a Deus. Bom, é muito simples, mas eu quero agradecer a minha família, né? Irmã Ruth, as meninas que estão conosco aqui. É muito bom ter a família na igreja, servindo a Deus mesmo com fraqueza, né? Então, a Cheryl, a Samara, o Charlie, e também os meus filhos
que são meu também, outra família, né? Mas é a minha família. Deus abençoe. Aí a Débora, a Dorcas, a Priscila, e o Esdra que não veio, né? Faltou o Esdra. Precisa de... Em cada movimento eles precisam se despertar, ouvir, cada um ouvir a mensagem e se despertar. Todos nós precisamos de estar numa unidade. A união é que faz a força. A união familiar, a união na igreja, a união entre ministros, a união entre obreiros, a união entre irmãs, entre irmãos. União. Sabe o que é união? União para o bem. Que muitas vezes se une para o mal. Une para o bem. Une para falar boas coisas de seus irmãos. Não une para falar fraquezas, mas boas coisas de seus irmãos. É isso que nós temos aprendido com o irmão Brana. E eu quero levar isso no meu ministério até o fim. Eu dou graças a Deus já por estar vivo aí mais uns 2 anos, né? Que a gente está aí. Eu estava parecendo a morte há tempos atrás. Horrível, horrível mesmo. Mas hoje estou bem. Há muito tempo que estou bem, né? É uma vida que Deus tem dado. É uma oportunidade para conserto meu, para conserto da família. De família é assim, conserta e desconcerta. Conserta e desconcerta. A vida de família é assim. A vida na igreja muitas vezes é assim. Conserta, escuta a mensagem e logo eles desconcertam outra vez, começa a falar um do outro, começa a ter problema. A vida é assim na terra. Agora, que Deus nos ajude a estar num bom espírito, numa boa vida espiritual, para que Ele possa nos raptar. Amém? Nós rogamos a mudança de toda a família. Eu não quero gente na minha família para ser um pastor, para poder eu morrer e eles ficar recebendo dízimo. Não estou interessado em fazer de nenhum filho meu, nem lutar com ele e falar, vamos rapaz, vamos, você precisa de se alguma coisa, tomar conta da igreja, entre aspas, né? Tomar conta da igreja. E muitas vezes pensando no dízimo. Não estou interessado, certo? Mas que pelo menos eles sejam crentes, que pelo menos eles creem, eles sigam essa mensagem, façam a vontade de Deus. Amém? Eu acho que vocês, eu creio que todos vocês têm este prazer, de que toda a família esteja reunida. Amanhã é um dia de toda a família estar reunida, só que depois que você casa, une com um lado da sogra, depois vai para o lado da mãe, entende? Faz assim, a vida é assim, depois que casa, não fica reunidos todos juntos, porque casou. Nunca consegue fazer assim. Você pode fazer almoçando com os pais dela ou dele e depois vice-versa, né? Jantando com os pais dele ou dela. Isso é muito bom. Que é uma união, não é festa de Natal, não é Papai Noel. Não existe Papai Noel. Eu sou o papai. Você é o papai, certo? Não existe um velho de barba com saco de presente, não. É você que pode dar um presente para o filho, para a filha, é você que é o pai que dá. Isso é muito bom. Irmão Brana fazia isso na igreja também, certo? Eu nunca consegui, acho que, dar presente para o povo. Presente, assim, um presentinho daqui e dali. Mas eu dou comida. Eu dou alimento espiritual para vocês, certo? E depois a gente chama vocês para um encontro aí de 3 dias e pode deixar por nossa conta. Pode comer. Deus tem dado isto para nós.
E é o prazer que a gente tem de reunir. Como não pode todo mundo, nós temos gente esparramada por todo o Brasil, fora do Brasil. Nós temos gente, se estiver nos ouvindo ainda, lá na África, ou vai ouvir amanhã, porque é muito tarde, lá já é 1h30 da manhã, então não é fácil, né? Mas tem uns irmãos que ficam ali, teimosos na beira do computador, ou também do celular, para poder ouvir um culto que nós tivemos dificuldade para transmiti-lo. Ah, Deus, até que chega na hora, você não sabe o que faz, microfone não funciona, internet não funciona, falta fio. É um problema, certo? Mas, graças a Deus, funcionou. Estamos encerrando hoje. E nós temos quinta, sexta, sábado e domingo. Ali no tabernáculo em Franca, que eu aguardo vocês, muitos irmãos estarão chegando. O irmão Gilberto já chegou hoje, já está aqui. Tem irmãos que vão chegar da manhã em diante. Nós estamos aguardando eles chegarem para nosso encontro neste final de ano. Tem uns que não podem, como o pastor Mendes quis passar com a igreja dele desta feita. Eu espero que o ano que vem, ele pode passar o Natal lá e passar o Ano Novo conosco, né? Pode dividir também assim um pouco com a igreja, né? Faz muito bem. Como o pastor bispo está fazendo, certo? O pastor bispo está também dando ceia, me parece que é hoje, né? Ele está dando ceia em pastor bispo em Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. E depois ele vem para cá. Deus abençoe cada um de vocês. Os pastores que não puderam vir, lembramos nossa oração do pastor Julião, que desde o tempo do Covid, ele não sarou até hoje. Está com dificuldade, tem hora que fica muito fraco, não consegue andar, tem que voltar a ser internado, e sempre pedindo a oração. Nós estamos aí pedindo a bênção de Deus a favor dele, a esposa dele está ao lado dele, cuidando dele. O que não é fácil, ele era um homem forte, forte mesmo, e hoje já está bem, magro, com muita luta, e a esposa cuida dele. Não é fácil, só Deus para dar graça. Como eu fui preciso, acho que uns 30 dias, minha esposa cuidar de mim, que eu também não aguentava fazer nada, e nem queria comer, e nem queria ver ninguém. As pessoas chegavam e eu estava só de olho fechado, queria só ficar dormindo. Dores, ferida por todo lado, uma boca, né, cheia de ferida, mas hoje, graças a Deus, tudo foi uma bênção. Passei por aquilo, tive que passar. Se foi para um despertamento da família lá atrás, eu queria que ela se despertasse antes de algo mais acontecer. A família, minha família carnal, de sangue, e minha família na fé. Que cada dia possamos permanecer mais firme. Amém? Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe meus irmãos aí por toda parte que está nos ouvindo. A gente não dá conta de falar o nome de todo mundo. É muitos nomes, mas Deus te abençoe. E a igreja local, o irmão Francisquinho está avisando que está oferecendo aí um lanche para nós. Eu acho que eu já estou com vontade de comer. E com esse negócio de glicemia, né? Então a gente precisa ficar comendo. Então nós vamos daqui a pouco, podemos nos alimentar. E esse fim de ano tomar a ceia, domingo que vem, é o tempo, o dia de nós tomarmos a ceia juntos ali em Franca. Amém. Fiquemos de pé. Grande Senhor, te sou agradecido pela vida que o Senhor tem dado, pela paz, paz de alma, paz de espírito. A gente tem aflição no corpo, aflição na carne, mas temos um Deus que cuida de nós. Obrigado, Senhor. Dê a tua bênção a todos nós, possamos retornar seguros para nossos lares, todos protegidos pelo anjo do Senhor.
em nome de Jesus Cristo. Eu rogo a bênção do Senhor sobre a alimentação que nos será apresentada. Ela seja abençoada, que nossos irmãos aqui em São Joaquim da Barra tenham alimento natural também, com fartura, como eles têm o espiritual, e sempre eles vão em busca desse alimento ali em Franca. Ajuda esse pequeno grupo, Pai. A irmã Luzia também, que está conosco, Deus abençoe a irmã Luzia, dê força para ela, dê saúde, Pai, dê vida para ela, em nome do Senhor Jesus. Abençoe irmão Luizinho, que precisa sempre de saúde, de força. Eu quero ver meus irmãos recuperados pelo poder de Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.